Tudo bom, pessoal? Espera que eu estou me ouvindo. Boa tarde a todos que estão aqui. Hoje eu vou contar uma história, na verdade. Eu vou contar essa história de como a gente ownou uma vending machine em 3 dias. E aí eu vou contar em etapas, primeiro o primeiro dia, depois o segundo, depois o terceiro. Como que foi essa exploração até o momento do ataque em si, tá? Então, tudo começou... Primeiro, né, ele já me apresentou, então não preciso me apresentar. Eu sou Gabriel, conhecido como Gabu, também, profissional aí com 5 anos de experiência. Eu dou aula na FIAP. E eu queria agradecer bastante meus colegas, o Rafael Pimentel e Matheus Cunduva, que trabalharam comigo nesse projeto. Isso aí faz alguns anos já, faz uns 3 ou 4 anos. Aí foi uma experiência bem bacana que a gente trabalhou junto, fora do horário de trabalho, aí, com certeza. E aos colegas e professores da FIAP que estão aqui na plateia. Então, antes de começar a palestra, eu queria dar um disclaimer, tá? Sobre as vulnerabilidades que eu vou falar. Então, todas essas vulnerabilidades, elas foram notificadas aí para o vendor em 2019. Então, já faz alguns anos já. Então, essa vulnerabilidade já não está mais disponível, tá? Então, a gente vai falar tudo o que aconteceu aí 3, 4 anos atrás. E depois a gente pagou os lanches, vocês vão entender depois por quê. Então... A título da palestra, na verdade, teria que ser esse aqui: como ownamos uma vending machine em 3 dias. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é assim, não, a gente colocou lá a mão lá dentro? Óbvio que não. Né? A gente tem que ownar a máquina de outra forma. Né? E essa máquina, nesse primeiro dia, o que a gente descobriu? Né? Na verdade, eu estava no escritório ali, no almoço, no horário de trabalho. E aí, nesse primeiro dia, o passador... Opa! E aí, nesse primeiro dia, a gente viu uma máquina aqui escrito assim, ó, pague pelo celular. Então, tinha uma etiqueta ali escrito pague pelo celular. E aí, uma etiqueta embaixo dizendo o código da máquina e tinha um valor aí 034, um exemplo. Tinha um valor... aí, beleza, até aí ok. Essa máquina tinha um aplicativo que você baixava para poder se conectar a ela e poder fazer o pagamento através da máquina. Desculpa, através do aplicativo. Então, você ia lá, baixava o aplicativo... E aí, colocava lá o código da máquina, pagava com o cartão de crédito e ele liberava o produto. Então, era uma transação que era feita para evitar que você colocasse lá o cartão de crédito no POS ali da máquina e pudesse pagar pelo celular. Então, é uma forma aí de praticidade. O que a gente descobriu é que a primeira coisa que apareceu quando a gente estava testando o aplicativo é que ele estava pedindo a permissão para o Bluetooth. Certo? Então, a aplicação aquele aplicativo estava pedindo essa permissão, a gente já imaginou que era a forma com qual ele se comunicava com a máquina. O aplicativo, no caso celular, Android, se comunicava com a máquina, por conta desse pop-up aí. Foi a primeira coisa que eu achei interessante ver nesse aplicativo. Então, aí já começaram as ideias aí se a máquina se conecta via Bluetooth, a gente consegue fazer algumas coisas com ela, provavelmente. Então, a gente já tinha essa certeza que ela se comunicava por Bluetooth. Tipo, isso era uma certeza e era dessa forma. E aí, depois dessa confirmação, a gente tinha alguns cenários de infraestrutura, alguns cenários de arquitetura, de infraestrutura que a gente imaginou que essa máquina pudesse estar desconectada. O primeiro cenário era o celular estar conectado com a internet, obviamente, claro, e a máquina também. E a comunicação acontecia de forma local via Bluetooth. E a máquina validava esse produto através da internet. Esse foi o primeiro cenário que a gente pensou quando a gente estava fazendo esse projeto. O segundo cenário era só o celular se comunicava com a internet e a máquina não. Então, a máquina não se comunicava com a internet e você só tinha a comunicação local via Bluetooth, certo? Obviamente, o que a gente achou mais plausível, aí depois a gente foi pesquisando, era esse cenário 2, onde só o aplicativo se comunicava com a internet e toda a validação dessa máquina era feita de forma local, via Bluetooth. Então, esse cenário 2 seria o mais adequado. Qual que era o fluxo da compra? Né? Como que funcionava quando a partir do momento que você ia comprar aquele produto? Qual que era o fluxo? A gente descobriu depois, fazendo algumas pesquisas, que se baseava nesse mecanismo chamado de Challenge Response. E o que esse mecanismo significa? A primeira parte é de requisição de serviço. Então, eu vou lá, peço um serviço,
depois eu escolho alguma coisa, escolho um produto ou escolho algum serviço. A máquina nos envia um challenge, ou seja, nos envia um desafio para a gente resolver e poder retornar. A gente resolve esse desafio, devolve esse desafio, essa resposta para a máquina a partir desse desafio. A máquina verifica se é um desafio válido ou não. E aí, por fim, ela nos garante o serviço na última parte. Então, só que ao invés de ter esse mecanismo para nós era, o servidor era a máquina de snacks, o nosso cliente era o aplicativo Android e o nosso serviço era um lanche qualquer. E aí, no segundo dia, a gente já sabia mais ou menos como funcionava todo esse fluxo de compra. A gente começou a pensar em algumas estratégias para conseguir burlar esse mecanismo. Então, o primeiro era pegar o aplicativo, decompilar todo o APK e buscar uma função dentro do aplicativo que resolvesse esse challenge. Então, essa era a opção mais fácil. E aí a gente chegou até a pegar o aplicativo, a gente decompilou ele e descobriu algumas referências, obviamente, ao Bluetooth, etc. Mas a gente não seguiu com essa vertente. Eu não lembro por que exatamente, mas a gente acabou não seguindo ou não encontrou algo relevante dentro do código. Tá? Por mais que esse código estivesse fazendo essa validação do challenge. E a segunda parte, que era mais difícil, era comprar vários produtos, entender qual que era a lógica da compra, ou seja, qual que era a lógica técnica ali no Bluetooth que pudesse permitir que a gente liberasse esse produto. E, obviamente, a que a gente decidiu, a que a gente escolheu, foi a mais difícil. Né? Foi a mais difícil. Então, a gente teve que comprar um monte de produto aí, a gente pagou por todos eles, inclusive, pagamos por todos esses produtos para começar a entender a lógica por trás dessa compra, de forma que a gente pudesse entender o que estava se passando no Bluetooth. E como é que a gente capturava esse tráfego Bluetooth para poder analisar todo esse tráfego? Então, no Android, você tem uma opção chamada log de rastreamento de Bluetooth, HCI, que você pode ativar e depois verificar todos esses logs no Wireshark. Então, a gente conseguiu verificar no Wireshark ali toda a lógica e toda a lógica por trás dessa transação, certo? Então, a gente tinha uma lógica que era muito parecida com... que era essa, basicamente, mas que a parte que importava mesmo era essa parte aqui, que era o Challenge, Response e o Solve. Era o que validava se a compra, de fato, seria validada ou não, certo? Então, a gente descobriu que a máquina enviava para a gente um hash de 32 caracteres e a gente enviava outro de volta também de 32 caracteres. E ele aceitava só esse hash dessa forma, também muito parecida com o hash de desafio. Então, se a gente enviasse qualquer outro tipo de hash, enviasse qualquer outro tipo de caractere ou de string, ele não iria permitir que o produto fosse liberado. A gente tentou enviar várias strings diferentes para a máquina e ela não aceitava. E aí, como é que a gente resolveu esse problema ali? Nesse segundo dia, a gente começou, eu e o Rafael, estava no escritório, começou a pensar em como a gente iria resolver esse problema, só que a gente precisava das amostras. Né? Então, eu já falei que a gente comprou vários produtos ali na máquina e a gente tinha que comprar um monte de coisa, basicamente. Não tinha outra forma. A gente comprou vários produtos e a partir desses produtos que eu falei que a gente chegou no que importava, que era esse desafio, que era esse hexadecimal de 32 caracteres. A resposta desse hexadecimal era algo muito parecido, era algo assim, e a gente colocou um em cima do outro e descobriu que ele tinha várias semelhanças entre si. Então, esse desafio, esse challenge response, tinha várias semelhanças e várias partes que eram iguais. Então, certamente era um pouco previsível essa requisição e essa resposta. E aí a gente trabalhou em cima de tentar entender essa lógica aqui e poder criar o nosso próprio script, certo? Mas para interagir com a máquina via Bluetooth, você precisa de uma interface, você precisa interagir de alguma forma. E aí a gente escrevia, dentro do Bluetooth você tem uma série de características onde você consegue escrever num valor, por exemplo, que é o valor valor do hash, no caso.
Então, eu dei um exemplo aqui, peguei um exemplo aqui no Bluetooth. Você tem, por exemplo, um sensor de umidade Bluetooth, você pode ter uma característica chamada umidade e o valor 50, por exemplo. Então, a gente escrevia em cima do valor dessas características. E através desse aplicativo aqui, o Android NRF Connect, a gente conseguia interagir com a máquina de uma forma mais simples ali para poder debugar em real time o que a gente estava fazendo. Então, esse aplicativo, você consegue visualizar todas as características de um device Bluetooth e consegue interagir com ele, escrevendo ou visualizando o que está escrito em cada característica, em cada valor das características, né? Então, é claro que esse exemplo aqui não era da máquina em si, era um exemplo de outra coisa, mas a ideia era essa, exatamente a mesma. Foi o que a gente fez. Então, legal. E agora? O que a gente fez a partir dessas informações? A gente quebrou esse hash em vários pedaços diferentes e a gente começou a tentar entender o padrão por trás deles. Certo? E a gente chegou em algumas conclusões aí, fazendo vários testes, comprando vários produtos. E a primeira conclusão aí que a gente tirou é que a primeira parte era o tipo da operação. Então, 61 era a máquina, 62 o celular. Então, você tinha o timestamp, que está em azul ali, que era um 09, e por último, você tinha um checksum no final, que a gente até então não sabia como ele era calculado. Todo o resto ali, ó, o C, D, E, F e G eram constantes. Aliás, desculpa, o G era uma constante e o resto a gente tinha controle. Então, um produto, por exemplo, a gente podia sempre pegar o mesmo produto. O preço também era um preço fixo, então esse valor não mudava no hash. E o código do produto também é a mesma coisa. Se você pega sempre o mesmo produto, ele vai ter o mesmo código. Então, a gente pegou esse monte de hash, colocou um embaixo do outro e começou a entender ali que o 61 virava 62, esse 09 costumava virar um 0, desculpa, o 09 virava um 0A, aqui desse exemplo, tá? Obviamente, nos outros hashes era outros valores, mas a ideia é a mesma. No caso do timestamp ali, que a gente identificou que provavelmente seria o timestamp. O resto era igual, ali no 61, 62 era igual, e o final também. Então, era mais esse timestamp aí que mudava a cada execução, era um timestamp diferente, obviamente. E esse checksum aqui, que era o último aqui, a gente não sabia qual que era o valor. Então, a gente não sabia como calcular a resposta. Então, a gente chegou nessa conclusão, mas esse último a gente não sabia como calcular isso. E esse cálculo era importantíssimo para poder resolver e responder da forma correta para a máquina. Até que o nosso amigo Rafael ficou a madrugada lá do segundo dia, ele ficou a madrugada tentando resolver esse problema, e ele descobriu que fazendo o shor da requisição com a resposta, o desafio da resposta, ele tinha um padrão que seguia sempre esse padrão. Então, aqui, obviamente, nem sempre dava 1, tá? Mas eu coloquei um exemplo. Então, sempre esse começo iria dar 3, ali no meio do timestamp daria 1, e no final também daria o mesmo valor que deu no timestamp. Então, esse valor 1 teria que ser 1 também no final. Aqui é um dos exemplos, claro, a gente tinha resultados que também eram diferentes desse 1 aí, no caso. Então, para quem não lembra, o shor é uma operação onde quando você tem os mesmos bits, 0 e 0, você vai ter um resultado 0, e quando você tem bits diferentes, 1 e 0, por exemplo, o resultado vai dar 1. Basicamente, o shor é isso. A gente pegou toda essa lógica por trás do que a gente trabalhou e pensou assim, beleza, a gente vai trocar ali o 61 pelo 62 e vamos construir esse hash de resposta para a máquina validar e liberar o produto. Então, esse 09 aí virava um 0A. A gente fazia o shor entre os dois valores. Então, a gente fazia o shor do 09 com o 0A. Ele dava o resultado para a gente de 3. Tá? Ah, por que 3? Não era para dar 1 ou 0, enfim. Esse é o valor hexadecimal, então para o shor ser feito, você precisa converter ele para binário, fazer o shor do binário e depois converter de volta para hexa. E aí depois, que dava esse resultado de 3, a gente fazia o shor entre a resposta, entre essa resposta aqui, ó, o 3, e o checksum, que era os dois últimos bytes ali, com 33 no caso. E aí esse shor final dava o resultado
30. Então ele dava esse resultado e a gente já sabia que a gente teria possivelmente um hash válido aí para poder concluir essa operação. Então, legal, agora a gente tem todo o algoritmo, a gente tem toda a lógica por trás do que a gente fez para conseguir com a máquina. E agora? Agora é a parte que importa, tá? A parte do exploit. A gente precisava codar alguma coisa para poder interagir com a máquina em tempo real, senão não ia funcionar, obviamente, não ia dar certo. Então, aquele aplicativo do Android, a gente não dava para usar, não tinha como usar, e a gente ia ter que codar alguma coisa. A gente escolheu uma biblioteca chamada PyGat para interagir com o Bluetooth no próprio adaptador do notebook mesmo. A gente não usou nenhum hardware adicional. Esse próprio hardware do notebook, o Bluetooth do notebook já era suficiente para realizar para fazer essa comunicação entre a máquina e o cliente. A gente precisava ter esse device compatível com o Bluetooth 4.0, Low Energy. Então, esse Bluetooth aqui, ele é diferente do Bluetooth convencional. Ele tem algumas diferenças de arquitetura, de como ele funciona. E, nesse caso, da máquina, era um Bluetooth Low Energy, feito aí para conexões mais rápidas, que não exijam tanta energia por parte do dispositivo. Beleza, então a gente já tinha ali mais ou menos como que a gente iria trabalhar para resolver e para enviar de novo esse hash de resposta. A gente ia ter lá o nosso script em Python bonitinho, a gente ia receber esse desafio e iria responder com esse 62 aí. Só que, obviamente, essa era a ideia inicial. Eu acho que é uma ideia que a primeira coisa que surgiu, a gente teria que converter também os valores, e foi o que a gente fez. Então, a gente pegou ali a característica daquele dispositivo. Obviamente, eu não vou explicar o código inteiro, mas o que o código faz em si, a gente pegava esse valor, fazia todo o cálculo de resposta, então a gente recebia o valor e convertia ele para poder trabalhar com ele e fazer todos aqueles cálculos que eu tinha mencionado. E aí, por último, aliás, a gente fazia o short também, fazia todo o cálculo do short e do checksum, que eu tinha comentado antes, e a gente montava a resposta com base nisso. E essa resposta, a gente convertia de novo e enviava para a máquina e escrevia na característica da máquina. Lembra da característica lá do Bluetooth? Era aqui que a gente escrevia de volta a característica para a máquina receber e liberar o produto, no caso. Então, aí a última parte do código era a parte mais de conexão mesmo. A gente tinha que dar um start no adaptador, conectar na máquina e é isso, receber aquele valor, fazer toda a conversão e entregar de volta. E o resultado final de todo esse trabalho aí que deu foi que não deu certo. Então, pô, mas a gente fez todo esse trampo, ficou a noite inteira, ficou a madrugada tentando fazer o trabalho e não deu certo? Não deu certo. E aí a gente tentou quebrar a cabeça de novo, porque não é possível, tinha alguma coisa faltando. E a gente descobriu que nesse fluxo aqui do aplicativo, no aplicativo você tinha um delay. E esse delay de 1 segundo era o timestamp que a máquina estava esperando receber na volta. E aí, depois disso, a gente colocou ali um timesleep 9. O 1 não tinha funcionado, não lembro por quê. A gente colocou um 09. E aí o resultado foi esse aqui. A gente pegou o produto mais barato. E aí, depois de todo esse trabalho aí, a gente conseguiu resolver o processo que a gente estava fazendo. A gente foi pesquisar mais sobre a máquina, descobriu que ela não tinha Bluetooth. Então, ela estava no microcontrolador anexado, que era o ESP32. Ela tinha um ESP32 configurado para fazer essa transação de forma local. E o que o vendor falou sobre essa vulnerabilidade? A gente chegou a reportar, etc., falou que a gente descobriu um problema. E eles responderam que era um caso isolado. Então, tranquilo, beleza, era um caso isolado. A gente só achou essa vulnerabilidade em outras máquinas também. E aí, quais foram as lições aprendidas aí de ficar, depois do trabalho, virando no escritório, com o pessoal fazendo esse projeto? Primeiro, não ficar até muito de noite.
no escritório, porque a gente quase rodou ali. Então, segurança... A gente estava na nossa próxima empresa, a gente ficou no final, mas o pessoal achou estranho que tinha um monte de moleque ficando até 11 horas da noite tentando resolver o negócio. Então, obviamente, faltou um pouco de... Estava na empolgação ali, faltou um pouco de cuidado com essa parte. Outros devices aí que utilizam Bluetooth também como para desbloquear, também você tem patinetes, além de outras vending machines, bikes, até carro também usa esse tipo de transação. Obviamente é diferente a implementação da arquitetura desses todos os dispositivos, porque é algo configurável, né? Cada empresa, cada vendor faz do seu jeito. E aí depois a gente foi pesquisar mais sobre o Bluetooth, pesquisar mais sobre o Bluetooth Low Energy, a gente descobriu um CTF, que eu vou estar dando lá na Campus Party esse ano, no dia 29, 30, se eu não me engano, não lembro direito a data, sobre Bluetooth LE, vai ser uma mini village ali, a gente vai poder falar mais sobre Bluetooth, falar mais sobre essa parte de Low Energy e também resolver alguns desafios, né? Esse CTF é um CTF que eu achei na gringa, que ele está bem explicadinho, ele explica passo a passo como funciona o Bluetooth, aí você vai pegar lá seu ESP32, vai fazer um flash e vai poder interagir via Bluetooth com esse device. As referências dessa apresentação, de tudo que a gente fez, basicamente estão aqui. Né? Obviamente, a que importa mais é essa do meio, que é o CTF em si, que as outras são coisas que eu peguei no Google mesmo, estavam lá, Bluetooth GAT, e o Short também. Né? Então, esse do meio aí é o que mais importa, que é o CTF do Bluetooth, que eu vou estar na Campus Party aí dia 29 também. Sejam todos convidados aí. Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigado muito pela atenção e espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação.